dia, sou o professor Carlos Alberto, professor de Geografia de vocês, oitavo ano, tá? Passando aqui para explicar para vocês as atividades do mês de maio, tá bom? Então aqui ó, nós temos o período de referência, né, que vocês têm essas atividades, né, de hoje até dia 30 deste mês, vocês têm para estar realizando essa atividade. A data para devolução até dia 31, tá? Então aqui está marcando o oitavo ano A, mas é referente aos dois oitavos, ok? Não esqueçam de colocar o nome, tá? Nome e sobrenome, porque do sobrenome tem que diferenciar, né? Às vezes tem dois Antônio, às vezes tem dois Carlos, e nós precisamos diferenciar, tá? Não esquecer de colocar a turma certinho, já está ali. E não rasurar e nem sujar a prova, tá bom? Essa atividade aí, como é feita em casa, vocês podem estar pedindo ajuda de vocês, né? Ajuda para os familiares aí, um pai, mãe, um irmão, qualquer pessoa que possa estar te orientando aí para facilitar a vida de vocês, tá bom? Nós vamos estar aqui trabalhando um pouco neste segundo bimestre, sobre conceitos demográficos, tá? Conceitos demográficos. A palavra demografia está relacionada à população, tá? A geografia da população, tá bom? Então, nós estamos, qualquer coisa que se relacionar a demográfico ou demografia, estamos falando sobre população, tá? Então, é uma área da ciência, né, da geografia, que se preocupa em estudar a dinâmica dos processos populacionais, tá? Então, aqui nós temos vários conceitos de demografia. Nós temos aqui o conceito de população absoluta, conceito de densidade demográfica, um conceito de local densamente povoado, o exemplo do Brasil que é populoso, mas ele é pouco povoado, o que é taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo natural, crescimento migratório, né, crescimento populacional ou demográfico, tá? Então este é o conteúdo que nós temos aqui para ver nesse mês de maio, em geografia do oitavo ano, tá? Então note aqui nós temos aqui 5 questõezinhas, sendo ela um ABC, D, né? E temos a número 2 e a número 3. Então, a questão aqui número 1, com base no texto acima, responda as seguintes questões A, B, C e D, logo abaixo, tá? Na A está perguntando por que é importante estudar a dinâmica populacional do nosso país e do mundo, né? Na B, como calculamos a densidade demográfica, tá? E assim por diante. Então aqui, pessoal, por que é importante estudar a dinâmica do nosso país, né? Nós temos que estudar essa dinâmica do crescimento populacional simplesmente para que os nossos governantes consigam identificar o número certo de população por faixa de idade, né? Geralmente é feito uma análise, um estudo entre as faixas etárias de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15, ou seja, a cada 5 anos de idade, né, de faixa etária, a população vai se destacando, né, tem um crescimento ou uma diminuição nesse número, né, e os governantes precisam ter esses números para fazer as políticas voltadas para a quantidade de pessoas no país, né? Aí é feito por município, primeiro, depois que fecha o estado, e assim você sabe certinho quantas pessoas você tem por sexo, né? E por faixa de idade, né? Com esse estudo é possível você entender quantas pessoas temos de 1 a 5 anos do sexo feminino e masculino, quantas pessoas temos de 5 a 10 anos do sexo masculino e feminino, quantas pessoas temos de 10 a 15 anos do sexo masculino e feminino, até a faixa mais alta, né, até os idosos, né? Então é possível nós
compreender a distribuição. Sabendo a distribuição, o governo pode estar investindo a quantidade certa em estudo, a quantidade certa em saúde, tá? Então se faz necessário estudar a dinâmica, né, o crescimento populacional para distribuir os recursos de forma mais adequada, sem que haja um desperdício, né, por conta de achar ou pensar que tem muita gente. Então não se pensa que tem muito ou que tem pouco, se faz o estudo. Tá? Então esta é a importância de estar analisando. Aqui, como calculamos a densidade demográfica? Né? Como calculamos a densidade demográfica aqui na letra B? É muito simples. Para isso, você tem que pegar o número de habitantes. Tá? Vamos pegar aqui a densidade demográfica, você tem que pegar aqui, ó. Como chegamos lá, né? Você tem que pegar, fazer isso daqui, ó. Essa conta aqui, ó, tá? É a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado, também é chamada de população relativa, né? Como que a gente chega nesse cálculo aqui, nesse resultado, né? Então nós chegamos aqui, nós temos que, vamos dar um enter aqui, temos que dividir o número é simples, nós temos que dividir o tamanho, nós temos que dividir o número de habitantes pelo tamanho da área territorial. Aí depende do que nós vamos, nós queremos calcular qual densidade demográfica de um município, de um estado ou do país, né? Então, se for do município, eu pego, por exemplo, Sonora, né? Sonora nós temos ali aproximadamente aqui 15 mil habitantes, tá? E aí eu vou dividir pelo tamanho da área de Sonora. Digamos que Sonora tem aproximadamente 4.600, né, quilômetros quadrados, né? Quilômetros quadrados, tá? Digamos que nós tenhamos isso daí. Ficou muito branco. Deixa eu trocar a cor aqui. Vou colocar uma cor de uma fonte maior aqui. Digamos que Sonora tenha 15 mil habitantes, tá? Mil habitantes. Tá? Essa é a sigla, tá? Barra km quadrado, tá? Dividido, vamos colocar barra para divisão pelo tamanho da área. Digamos que o tamanho da área de Sonora seja 4.600 quilômetros quadrados. Não consegui elevar o 2 para quilômetros quadrados, tá? Então esta é a regra, tá? Igual. Então você tem que fazer isso daqui, tá? Para você encontrar, para fazer o cálculo da divisão, tá? Você pega o tamanho total de habitantes do município, do estado ou do país e divide pela sua área territorial, tá? Em quilômetro quadrado, tá bom? Aqui nós temos que ter o 2, né? Vou colocar o 2 aqui. Tá bom? Então nós temos que fazer isso daí. Tá? Então para chegar à densidade demográfica, divide população pela área. Tá bom? Aqui mais uma aqui. Né? Outra pergunta interessante aqui, ó. Porque o Brasil é um país pouco
Porque o Brasil é um país populoso e pouco povoado, né? É porque quando você pega lá, faz essa divisão aqui, ó. Quando você faz a divisão do Brasil de 220, deixa eu pegar outra cor aqui que não vai ficar legal essa. Quando você pega ali o total de habitantes, 220 milhões, dividido pela área que é de 8,5 milhões aproximadamente, você vai chegar num resultado também aproximadamente, para ficar fácil, de 23 habitantes, 23 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Por km quadrado, tá bom? Quando você tem só isso daqui, ele se enquadra no pouco povoado, porque existe uma categoria assim, ó, vazio demográfico é igual a zero, ou seja, é vazio, não tem nada, não tem ninguém ali, tá? Depois tem aqui pouco povoado, que é igual de 0 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Depois tem aqui médio, que é igual de 51 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. E por último, por fim, nós temos o povoado, que é igual a, ou seja, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então existe essa regra aqui, tá? Então o local que você divide aí, ó, sua população pela área e dá 0 ou até 1, né? Vamos colocar aqui de 0 a 1 habitante, tá? De 0 a 1 habitante por quilômetro quadrado, nós chamamos de vazio demográfico. Você divide a população e o resultado chegar de 0 a 50, nós somos pouco povoado, tá? Se você dividir a população território e der entre 51 habitantes por quilômetro quadrado, nosso conceito seria médio povoado. E toda vez que você dividir o número de população dividido pela área e ultrapassar os 100 habitantes por quilômetro quadrado, nós chamamos de uma área povoada, de um município povoado, um estado ou um país povoado. Então, o Brasil, veja aqui, ó, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil, ele é um país populoso, sim, é um país populoso. Tem cerca de 220 milhões de habitantes. Isso é uma população expressiva, é muita gente, né? Porém, sua população relativa ou densidade demográfica é baixa, né? É de 23 habitantes por km quadrado, né? Lembra lá que de 0 a 50 ele é pouco povoado? Então olha aqui, ele é muito povoado, é um país populoso, porque tem uma população muito expressiva, é a quinta maior do mundo. Porém, a população relativa ou densidade demográfica, que significa número de habitantes por quilômetro quadrado, é baixa. É cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós podemos dizer que o Brasil é populoso, porque tem a quinta maior população e as 220 milhões de pessoas aproximadamente. Porém, se você dividir a população, os 220, pela área,
vai dar em torno, em média, de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se é de 0 a 50, nós temos uma população, um país pouco povoado. Se nós temos de 50 a 100, nós temos um país médio povoado. Se nós temos acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos um país povoado, apenas povoado, tá bom? A número 2 e a número 3 você vai pesquisar quantos habitantes tem por quilômetro quadrado o município de Sonora. Na número 3 você vai pesquisar quantos habitantes tem por quilômetro quadrado o nosso estado de Mato Grosso do Sul e o Brasil, ok? Espero ter ajudado vocês. Bom dia.